Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Mecânica 1 Estática. E como vocês sabem, eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre treliça simples. A treliça é uma estrutura de elementos ligados entre si por suas extremidades. Eles podem ser feitos de madeira, de metal, unidos por uma placa de reforço, podendo ser parafusados, ou soldados, como aqui nós estamos vendo um exemplo de treliças, né? Tanto aqui quanto aqui. Treliças planas. As treliças planas elas são distribuídas em um único plano e são muito utilizadas em construção de telhadas e pontes. Aqui, por exemplo, nós podemos ver uma treliça aqui. Essa estrutura aqui toda é uma treliça. E aqui a gente pode ver que ela está sendo utilizada, tem uma outra treliça aqui desse lado também, né? Para sustentar esse telhado, né? Aqui nós temos uma travessa. E em uma treliça, todas as forças nós vamos adotar que elas são aplicadas no nó. O que é um nó de uma treliça? O nó é justamente esse ponto aqui onde há a união entre os elementos da treliça, como por exemplo, aqui nós temos um elemento e outro elemento, tá? E aqui nós temos um nó, aqui nós temos outro nó, aqui um nó, aqui um nó, aqui um nó. E aqui nós podemos ver como que as forças estão distribuídas. Aqui tem essa travessa, né? Tem a treliça que está sustentando e as forças elas são aplicadas no nó na direção dos elementos aqui, tá? E aqui nós podemos ver o exemplo de uma treliça de telhado. E em algumas construções, como nós vemos aqui, principalmente quando nós precisamos de um espaço muito grande, né? A treliça tem que ficar muito grande. Nós vamos ver que em suas extremidades também são utilizados apoios, como aqui, por exemplo. Aqui também a gente pode ver um apoio que está apoiando a treliça e a treliça está resistindo, está sustentando essa travessa aqui, né? Esse telhado. Aqui, um exemplo de uma treliça da ponte. Aqui a gente pode ver, seria o chão da ponte, tá? Aqui nós temos longarinas e transversinas. Aqui como que funciona essa treliça aqui da ponte? As cargas na qual a ponte está sendo submetida, pode ser carros, pessoas passando, enfim. Elas vão ser aplicadas na longarina, que vão passar para transversinas, e aí vão passar para esses nós das treliças aqui, como nós podemos ver. Tá bom? E lembrando que nós vamos ver mais para frente, as forças elas são direcionadas nos nós, tá? Mas cada elemento da treliça aqui vai estar resistindo, vai estar sofrendo a ação de uma força devido a essas cargas que são aplicadas nos nós. E isso que nós vamos ver. Como nós podemos fazer para calcular, porque é muito importante saber quanto cada elemento dessa treliça aqui vai sofrer ação de força, para eu projetar numa dimensão com material também adequado para que a treliça resista. E lembrando que as treliças elas são estruturas rígidas, tá? Por isso que nós vamos ver mais para frente que elas são, como a gente pode ver aqui, né? Utiliza a forma geométrica de triângulos. Por quê? Porque é uma forma rígida. E aqui algumas hipóteses de projeto, como eu até já falei no outro slide. Para fins de projetos, nós vamos colocar como hipótese que todas as cargas são aplicadas nos nós e que os elementos são ligados entre si por pinos lisos. E cada elemento da treliça ela atua como um elemento de duas forças. E as forças das suas extremidades são direcionadas ao longo do eixo de cada elemento. E eles podem estar sendo submetidos por uma força de tração, que a gente pode ver aqui, que tende a tracionar o elemento, e uma força de compressão, que tende a encurtar o elemento. Aqui uma força de compressão. E aqui nós vamos ver um pouquinho de treliça simples, que como eu falei, né, essa treliça simples
ela vai partir de qual princípio? Que as treliças elas têm que ser estruturas rígidas que vão resistir a uma determinada carga que vai ser aplicado nelas. Tá? O que vai ser aplicado numa ponte, por exemplo, como nós vimos, ou a carga de um telhado, que vai ser transferida para ela, que ela vai suportar essas superfícies, enfim. E pensando nisso, essas treliças simples, que é a que nós vamos focar nos nossos estudos, ela vai se basear em qual princípio? Qual é uma forma geométrica que é considerada uma forma rígida? São os triângulos. Então, nós vamos ver que ela vai ser uma junção, entre aspas, de vários triângulos. Como, por exemplo, aqui nós temos uma treliça ABC, tá? E aqui nós podemos adicionar mais dois elementos ligados entre si por um nó, que vai formar outro triângulo aqui, ó, o ADB. E aqui também nós teremos essa nova treliça. Aqui da mesma forma, se a gente for olhar A, B, C e D, essa estrutura aqui, ela ia ficar solta, ela ia pender ou para cá ou para cá. Provavelmente, como esse desenho aqui está, ela ia pender para cá. Então, o que acontece? A partir do momento que eu coloco um elemento aqui, eu deixo essa estrutura rígida. Eu fixo essa estrutura, essa treliça. E as treliças simples vão trabalhar com esse princípio. E agora, como eu falei, que nós precisamos saber quanto cada elemento de uma treliça está sofrendo a ação de uma força, quanto é essa força, para que a gente consiga projetar, para que a gente consiga analisar aquela estrutura. E para isso, nós vamos utilizar o método de nó. Como que funciona o método de nó? Primeiro, a importância dele é para isso que eu falei, para que possa ser realizado análise ou até mesmo projetar, porque através do método de nó, nós conseguimos descobrir quanto cada elemento de uma treliça está sofrendo a força devido às cargas que são aplicadas nelas. Ok? E aí, qual que é a importância desse método? Como nós vimos na treliça, todas as cargas são aplicadas no nó, tá? Essas cargas externas. Porém, cada elemento está sofrendo ali uma força interna, tá? Que não iria aparecer num diagrama de corpo livre simples. Mas a partir do momento que eu estou fazendo uma análise em cada nó, que é a junção de cada elemento, essas forças internas na qual cada elemento está sendo submetido vai se tornar força externa. Então, vai aparecer no meu diagrama de corpo livre de cada nó e eu posso aplicar assim as equações de equilíbrio. Lembrando que no método de nó, nós só vamos utilizar duas equações de equilíbrio, que é o somatório das forças na horizontal, que é igual a zero, e o somatório das forças na vertical igual a zero. E através dessas equações, nós conseguimos obter a intensidade de cada força que está sendo aplicada em cada elemento, que cada elemento tem que suportar essas forças. E nós vamos ver que essas forças podem ser de duas naturezas, como eu falei anteriormente, de tração e de compressão. E muito importante, uma treliça tem vários nós. Qual nó que nós vamos começar a nossa análise ou que nós vamos fazer a nossa análise utilizando o método de nó? Nós vamos sempre aplicar o método de nós em um nó, obviamente, que tem pelo menos uma força conhecida e menos de duas forças desconhecidas. Por quê? Porque como eu só tenho duas fórmulas, equação o somatório das forças na vertical igual a zero, o somatório de força na horizontal igual a zero, essas duas equações só vai me permitir achar um resultado se eu tiver até no máximo duas incógnitas. Então aqui, por exemplo, aqui nós estamos vendo essa treliça ABC, ok? Esse nó B, tá? É o nó que nós vamos analisar e ele está sofrendo a ação de uma força externa de 500 newtons.
E aqui, utilizando o método de nó, eu posso descobrir quanto esse elemento aqui, ó, AB ou BA, tanto faz, e esse elemento BC ou CB, qual é a força que está atuando nesse elemento e se é uma força de tração ou de compressão. Aqui, através de uma inspeção, eu consigo verificar a natureza dessa força. Como assim? A força de tração, se eu estou analisando esse nó, a força de tração ela estaria tracionando essa barra aqui. Então, ao mesmo tempo que ela está puxando a barra, ela está puxando o nó. Então, a gente fala que o nó está sendo submetido por uma força de tração quando a força está puxando o nó. E de compressão, quando a força está indo em direção ao nó, porque eu estou querendo comprimir a barra. Então, eu estou indo em direção ao nó, minha força está indo de encontro. E aqui a gente consegue perceber por quê. A treliça é uma estrutura rígida. Para que ela seja uma estrutura rígida, em cada local, o somatório das forças tem que ter zero, tem que ser igual a zero, principalmente nos nós, que é onde nós vamos analisar. Então, ó, se eu pegar o nó B, o somatório das forças, tanto na vertical e na horizontal, tem que ser zero. Se eu estou aplicando essa força de 500 newtons aqui, eu preciso de uma força que esteja aplicada também de 500 newtons, no sentido oposto a essa força, que no caso estaria aqui para a esquerda, para compensar essa força. Qual é a única possibilidade de uma força na horizontal que eu vou ter nesse ponto B? É nesse elemento aqui, ó, BC. E para ele gerar uma força na horizontal para a esquerda, a força nesse elemento tem que estar nesse sentido. Inclinada, indo em direção ao nó B, ou seja, uma força de compressão que vai em direção ao nó. Por quê? Porque ele resultaria justamente numa resultante para a esquerda e numa resultante para cima. E agora, pensando nisso, utilizando o equilíbrio de forças na vertical, eu tenho que ter uma força para baixo, para anular essa aqui, que gerou uma para a esquerda e uma para cima. Então, essa barra BA aqui, ela vai estar sofrendo uma força de tração. Porque a força de tração é aquela força, como eu falei, que ia tender a puxar a barra, que vai esticar ela, que vai estar fazendo com que vai estar puxando o nó também, ok? E aqui, ó, é o diagrama de corpo livre, e aqui a gente consegue ver o que está acontecendo, ó, como se tivesse feito um corte na barra. Essa barra ela está fazendo uma força de compressão no nó, e essa barra ela está fazendo uma força de tração no nó. Ok? Então vamos lá. E procedimentos para aplicação desse método de nó. Primeiro, todas as forças que eu não conheço, eu vou admitir que ela está sempre tracionando o nó. Tracionando o pino, tracionando o nó. Por quê? Porque quando eu aplicar as fórmulas, eu vou ter valores escalares positivos. Se minha resultante der, por exemplo, 20 newtons, 15 newtons, valores positivos, eu vou saber que aquela força é uma força de tração. Ela está tracionando o nó. Se der negativo, é de compressão. Nos exercícios, nós vamos conseguir verificar isso melhor. Tá? E aqui, ó, o livro ele pede para a gente considerar, após uma força ser encontrada, utilize ela de forma correta nos diagramas de corpo livre. Eu coloquei em vermelho justamente para destacar que eu faço de uma forma diferente. Eu sempre prefiro adotar todas as forças, por mais que eu seja que é de compressão, no diagrama eu coloco de tração. E aí vocês vão ver o porquê que eu faço isso, mas fica a critério de cada um. A não ser que uma questão peça para depois, no final, você desenhar o diagrama de corpo livre da treliça por inteiro. Aí você pode ir fazendo da forma como eu falei, adotando tudo como sendo de tração e depois descobrindo se é ou não. E na hora de fazer o desenho final com a treliça inteira, você faz o desenho da forma correta. Porque você vai saber o sentido, a natureza, o sentido, né, de cada força. E o sentido correto da força incógnita, em alguns casos, pode ser encontrado realizando uma inspeção. Que foi o que eu falei ali, como que a gente fez aquela inspeção naquela treliça simples.
Então, aqui, ó, novamente, nós temos essa treliça, tá? E pede para determinar a força em cada elemento mostrada na figura e pede para indicar se os elementos estão sob tração ou sob compressão. Então, o primeiro passo, quando eu pego o exercício da treliça, eu tenho que olhar se ela tem apoios. No caso aqui, ela tem um apoio de primeiro grau e um apoio de segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou presumir que esses dois apoios aqui, o apoio em A e o apoio em C, se vocês quiserem, vocês podem chamar reação vertical em C e reação vertical em A. Eu coloquei AY, CY e AX aqui. Essa força eu consigo ter certeza que é para a esquerda, porque eu só tenho uma força externa aqui para a direita, então eu preciso equilibrar ela com uma força para a esquerda. E as duas aqui, eu vou presumir que elas estão fazendo uma força para cima. Se meu resultado der positivo, significa que eu acertei. Se der negativo, significa que é ao contrário do que eu imaginei. Então, vamos lá. Então, para eu descobrir essas reações no apoio A e no apoio C, eu preciso realizar a análise da treliça como um todo. E como que eu vou fazer essa análise? Eu tenho só essa força de 500 newtons aqui, tá? E eu tenho essas reações no apoio. Então, nesse caso, eu vou utilizar minhas três equações de equilíbrio. O somatório das forças na vertical igual a zero, na horizontal igual a zero, e o somatório de momento é igual a zero. Lembrando, eu estou utilizando as três fórmulas porque eu não estou utilizando o método de nó. Eu estou apenas descobrindo as forças externas que estão atuando na treliça. Então, aqui, ó, o somatório de y das forças na vertical é igual a zero. Gente, se vocês escutarem um barulho de impressora aqui, é que está imprimindo aqui uma coisa aqui do lado, mas acho que não vai atrapalhar, não. Mas vamos lá. Então, quais forças que eu tenho na vertical? Eu não tenho nenhuma força aqui, ó. Eu só tenho AY e CY, na verdade, essas reações, tá? Então, o somatório das forças na horizontal. Eu vou ter que mais 500 menos AX é igual a zero. Logo, AX é igual a 500 newtons. Isso significa o quê? Que esse sentido aqui que eu adotei está certo, ok? Então, agora, eu vou pegar um dos dois apoios e vou fazer o somatório do momento deles. Geralmente, a gente escolhe o apoio que tem maior grau. Então, eu vou pegar o A, porque é um apoio de segundo grau. Como que vai ficar aqui? Ó? Essa força de 500, ela gera um momento em relação ao ponto A no sentido horário. Então, o momento é negativo. Então, eu coloco menos 500 vezes 2. E essa força CY aqui que eu adotei para cima, ela também gera um momento no ponto A e seria no sentido anti-horário, positivo. Então, mais CY vezes 2, que é essa distância. Logo, CY é igual a 500 newton positivo. Então, ó, o sentido que eu adotei aqui está correto. Só que agora, olha o que vai acontecer. Quando eu boto 500 aqui, ele passa para o outro lado menos 500. Ou seja, a Y, na verdade, é uma reação para baixo de 500 newtons. Ok? Então, agora eu posso aplicar o método de nó. Primeiro, ao invés de utilizar esse ângulo aqui, eu vou ver. Aqui eu tenho 2, certo? E aqui eu tenho 2. Eu posso simplificar essa distância aqui. Ó, se eu dividir tudo por 2, dá 1, 1. E eu conseguiria fazer um triângulo aqui, fazer uma relação de triângulos, né? Como se tivesse 1 de altura, 1 dessa distância aqui, né? Vamos chamar de base, enfim. E a hipotenusa seria raiz de 2, porque 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2. No caso, a hipotenusa é a raiz da soma dos catetos aos quadrados. Então, daria raiz de 2. Esse triângulo que eu achei aqui, ó, 1, 1 e raiz de 2, ele é semelhante a esse triângulo 2, 2 e essa hipotenusa aqui, que tem esse ângulo de 45 graus, tá? E vocês vão ver que eu vou utilizar dessa forma para trabalhar com os ângulos na hora da decomposição da força, para não precisar ficar utilizando seno, cosseno, enfim. Vocês vão ver como que eu vou fazer. Então, eu preciso escolher um nó para analisar. Qual nó eu vou escolher? O nó B. Por que eu comecei pelo nó B? Tá? Porque no nó B eu tenho uma força conhecida e eu tenho duas incógnitas apenas. Eu quis começar por ele. Ok?
Aqui, se for olhar em C também, nós temos duas incógnitas e uma força conhecida. Daria para fazer. Mas então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa análise no nó B? Como eu falei, eu vou adotar que todas as forças estão fazendo tração no ponto B. Se eles estão tracionando o nó B, se essa barra está sofrendo uma força de tração, tá? E ela está tracionando o nó B, ela estaria vindo para fora. Lembrando, gente, que um elemento, se ele estiver sofrendo tração, significa que ele traciona todos os nós no qual eles estão ligados. E o contrário também é verdade. Se esse elemento, por acaso, estiver sofrendo uma força de compressão, ele realiza uma compressão, tá? Em todos os nós das suas extremidades. Então, vamos lá. Essa força de 500, as forças externas, que eu sei o sentido delas, eu sempre vou colocar como está aqui. Então, eu coloco 500. Essa força eu adotei como se fosse de tração. E essa força aqui eu adotei também como se fosse de tração. Por que que eu faço isso? Porque lembra, quando a gente adota um sentido de uma força, se o resultado der negativo, como deu aqui em AY, significa que é ao contrário do que eu convencionei. Quando eu adoto que ele está tracionando, se na minha equação o resultado der negativo, significa que, na verdade, ele está realizando uma compressão. Então, eu faço essa conversão. Eu boto sempre que tudo está tracionando, tirando as forças externas, que quando eu já conheço elas, eu boto mesmo na direção como ela está. E aí, se meu resultado der positivo, significa que realmente a força, o elemento está sofrendo uma força de tração. Se der negativo, significa que o elemento está sofrendo uma força de compressão. Então, vamos lá. Nessa análise do ponto B. Somatório de F e Y. Quais são as forças que eu tenho em Y? Eu tenho menos FBA, porque está para baixo. E aqui seria menos FBCY. Quem seria esse FBCY? Seria cosseno desse ângulo aqui, né? Que é igual a quem? Que é igual ao meu cateto adjacente sobre a hipotenusa, vezes a minha força. Se eu tenho esse triângulo que é semelhante a esse, o cosseno desse ângulo é igual a 1 sobre raiz de 2, então eu já coloco o valor dele aqui direto. Então, primeiro, esse FBCY aqui, que é a parcela que eu quero em Y, eu estou adotando que está para baixo, não é? Então, por isso eu boto menos. Aí eu coloco 1 sobre 2 vezes a minha força. Aqui eu não consigo mais resolver, então eu vou pelo somatório das minhas forças em X. Quem eu tenho em X? Eu tenho mais 500, porque eu adotei que essa força aqui eu já tenho, ela conhecida. E essa aqui, olha o que vai acontecer. Eu estou adotando que é de tração, né? Então, mais seno desse ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. 1 raiz de 2 vezes FBC, que é igual a zero. Logo, eu descubro que FBC é igual a menos 707,1068 newtons. E aqui eu coloco 1/3 se a força for de tração e 1C de compressão. Olha o que aconteceu, deu negativo. Se deu negativo, significa que o sentido que eu adotei aqui é o contrário. A força não está saindo do nó, ela está entrando. Se ela está entrando, é de compressão. Então, por isso que eu sempre adoto. Tá? E pede, na verdade, para adotar nesse método também, que as forças que você não conhece, você adote no seu diagrama como se fosse de tração. Porque se der positivo, é de tração. Se der negativo, é de compressão. Agora que eu tenho esse valor aqui, eu substituo na fórmula, mas eu substituo da forma como eu encontrei mesmo, tá? O resultado negativo aqui. Então, olha o que vai acontecer. Esse FBC seria esse valor negativo. Negativo com negativo, positivo. Iria passar para o outro lado, negativo. Correto? Só que aqui, como o FBA está negativo, fica tudo positivo. Então, eu encontrei que o meu FBA é igual a 500 newton de tração. Ou seja, FBA está tracionando mesmo o meu nó B. Então, está correto esse sentido que adotei. A força aqui está tracionando, ele está puxando o nó B. Então,
agora nós vamos utilizar um método de nó para descobrir esse elemento aqui, ó. Qual que é a força nesse elemento AC. Então, olha o que acontece. Analisando o nó C aqui, eu já descobri que essa barra BA, ela está fazendo uma força de compressão que a gente encontrou o valor de menos 707,1068 newtons. Ok? Então, olha o que acontece. Eu vou adotar que essa força está tracionando o ponto C. Porque aí eu pego justamente o valor escalar que eu encontrei no slide anterior. Que eu estou adotando, que é tração. Então, eu desenho como se fosse de tração e pego o valor negativo que eu encontrei, para representar que, na verdade, é o contrário. Eu prefiro fazer dessa forma para não me confundir, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês poderiam ter feito dessa forma. Ó, eu sei que essa aqui é uma força de compressão. Então, eu tiro o sinal negativo dela e eu coloco o sentido correto, que estaria comprimindo o ponto C. Ok? Então, aqui ó, eu tenho FCA e eu tenho 500 newtons aqui, que é a reação CY. Então, olha o que vai acontecer. O somatório das forças em X é igual a zero. Quem eu tenho em X? Eu tenho menos FCA. Essa força aqui, eu preciso fazer a decomposição dela no eixo Y. Primeira coisa, ela vai ficar uma força para a esquerda, né? Então, ela é negativa. Então, eu coloco menos. E para eu achar essa parcela dela em X é o quê? É a intensidade dela vezes o cosseno desse ângulo. Quem que é o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu pego o valor dela que está aqui mesmo negativo, tá? Vezes 1 sobre raiz de 2. Então, ó, olha o que vai acontecer. Isso daqui vai dar menos 500 com menos mais 500, joga para o outro lado, vai dar menos FCA menos 500. No caso, FCA é igual a 500 newtons tração. Ok. Ó, é o sentido que eu adotei mesmo, a FCA tracionando o ponto C. E se eu for fazer o somatório de FY, olha o que vai acontecer. Ó. Essa força aqui no eixo Y, ela estaria para cima, então seria positivo. Então, eu colocaria mais, qual que é a intensidade dela? Menos 707,1068. Então, mais com menos dá menos. Então, já deixei aqui, vezes o seno desse ângulo, que é 1 sobre raiz de 2, mais essa força aqui, ó, que está para cima, então 500. Olha o que vai acontecer. Isso aqui dá menos 500, eu passo para o outro lado, dá 500. Significa o quê? Que esse valor que eu achei está certo, tá? Então, aqui eu não preciso analisar mais o nó A, porque com o nó B eu achei quanto está sofrendo esse elemento e esse daqui. E esse aqui também. Então, ó, aqui eu estou colocando os valores todos que nós encontramos, tá ok? E aqui como que ficaria um diagrama de corpo livre final? Essa barra, ela está sofrendo ação de compressão. Quando a gente vai analisar nesse nó, a barra estando fixada nesse nó, para eu comprimir ela, eu estou comprimindo, né? Fazendo uma força para cá. Então, o nó está sendo empurrado. Então, por isso que fica assim, ó, eu boto como se eu tivesse uma força de compressão aqui, mas chega no nó, eu boto o que a força está fazendo com o nó. Ele está comprimindo o nó. Tá? E aqui a mesma coisa. No C, ó, eu coloco a intensidade aqui, ó. Aí aqui, como ele fez o desenho certinho já, fica todos os valores positivos, tá? Essa força de 500, essa barra está sofrendo uma força de tração. Quando eu analiso no ponto B, ó, ela está fixa no ponto B. Ela não está cortada como está aqui, ela está fixa no ponto B. E eu vou puxar ela, eu estou tracionando também o ponto B. Então, por isso que no ponto B, ó, no nó B, é uma força para cá de tração. E aqui o mesmo em A, de 500 de intensidade. Aqui a mesma coisa, tá? E aqui tem as forças que nós encontramos. 500 AX, AY menos 500, porque ela não está para cima, ela está para baixo, tá? Ele já botou aqui. E aqui fica o diagrama de corpo livre desse exercício resolvido. Então, vamos lá agora.
agora nós temos essa outra treliça, tá? E pede novamente para a gente descobrir qual é a força que está sendo sofrida em cada um dos elementos e se é uma força de tração ou de compressão. Então, novamente, primeiro passo, eu tenho que analisar minha treliça como um todo, ver as forças externas que estão atuando nelas, para descobrir quais são as reações no apoio A, que é um apoio de segundo grau, e no apoio E, que é um apoio de primeiro grau. Então, a somatória de FY, eu tenho quem? Eu adotei que AY e EY estão para cima, então são positivos. Menos 8, menos 4, menos 10 é igual a 0. Tá? O somatório de Fx. O somatório de Fx, eu vou ter o quê? Eu vou ter que menos AX, que eu botei que AX estaria atuando aqui para a esquerda, porque tem que ser justamente ao contrário dessa. Mais 3 é igual a 0. Logo, deu que AX é igual a 3 kN. Deu um valor positivo, que significa que esse sentido aqui que eu adotei, para a esquerda, em A, está correto. E agora eu preciso fazer um momento em um dos meus apoios. Eu vou escolher o apoio A, porque é um apoio de segundo grau. Então, vamos lá. Essa força ela causa momento no ponto A, no sentido horário, então negativo, menos 3 vezes a distância, 1,5. Essa força não causa momento no ponto A, porque sua direção não tem distância fazendo 90 graus com o ponto A. Essa força de 4 causa momento no sentido horário, então negativo, menos 4 vezes 2. Essa aqui também, negativo, por causa do sentido horário. Então, menos 10 vezes a distância, que é 4. E eu tenho o meu EY aqui, que eu estou adotando que ele é para cima. Então, ele causa um momento positivo. Então, mais 4 vezes EY é igual a 0. Então, analisando isso aqui, eu descubro que EY é igual a 13,125 kN. Deu o valor positivo, significa que esse sentido para cima que eu adotei está correto. Se EY é 13,125, logo, quando eu substituo aqui e resolvo essa equação, AY é igual a 8,875 kN. Agora que eu tenho todas as forças externas que estão atuando na minha treliça, eu posso descobrir quais são as forças internas que estão atuando em cada elemento, cada elemento está sendo submetido a essa força. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo nó E. O nó E, eu tenho essa força aqui, de 13,125 kN. Que eu botei aqui, eu adotei que ela era para cima aqui e deu positivo, então está correto. Então, as forças externas eu sempre aproveito. E os elementos da minha treliça, como é incógnita, eu já adoto que é tração. Mas, em todo caso, sempre adoto que é tração. Então, eu vou botar essa força EF aqui e essa força FED. Numa análise de uma treliça também, nós podemos tentar descobrir, logo olhando, se existe algum elemento nulo, um elemento que não realiza nenhuma força na minha treliça. Se nós formos analisar esse exercício, a gente vai ver que esse elemento aqui é um elemento nulo. Por quê? Vamos lá. Aqui eu só tenho essas duas forças na vertical. Eu não tenho nenhuma força que atua no meu nó E na horizontal. Então, para que essa condição de equilíbrio seja mantida, essa força aqui vai ser zero. Então, eu já poderia ver logo de cara que esse aqui é um elemento nulo. Tá? Mas vamos ver isso nas equações. Somatório de FY mais FED mais 13,125 é igual a zero. Logo, FED, esse elemento aqui, está sofrendo uma força de menos 13,125 kN de compressão, ou seja, é como se a força estivesse chegando em E, sentido contrário do que eu adotei. Somatório de Fx. Vai dar que F é igual a zero, como nós falamos. E aqui, eu já fiz esses triângulos aqui, que é semelhante a esse, porque 2 com 1,5
Se eu multiplicar por 2, dá 4, 3, e eu sei que a hipotenusa é 5. Então, eu posso trabalhar com esses ângulos utilizando essa semelhança aqui com esse triângulo. Onde, se eu quero trabalhar com esse ângulo, seria, vamos supor, o seno, 3 raiz de 5 aqui, o seno desse ângulo, que é esse aqui, 4 sobre 5, perdão, raiz de 5 não, que eu falei no outro, 5, tá? E aí por diante. Mas vamos lá, vamos analisar outro ponto agora. Se eu descobrir essa força aqui, eu descobri que ela é um valor de menos 13,125 kN, tá? Ou seja, era uma força de compressão. Como eu falei, uma força, um elemento, quando ele está sujeito a uma força de tração, ele tende a tracionar, ou seja, ele tende a puxar os dois nós, tá? Que estão atuando nas suas extremidades. Se é compressão, ele tende a empurrar. Então, aqui, eu poderia ter colocado uma força de compressão no nó D, que seria o quê? Ó? Entrando no nó D, tá? Mas aí eu teria que alterar esse sinal que eu encontrei. Então, o que eu faço? Eu mantenho como se essa força aqui fosse de tração mesmo, e eu coloco esse valor negativo, porque aí eu não preciso ficar fazendo essas trocas e eu não confundo, tá? Lembrando, gente, que olha só, em E, tracionando no nó E, seria para cima, tá? E tracionando em D, é para baixo. Que ele está tracionando esse nó e tracionando esse nó. Então, tem isso. Eu não vou pegar o sentido que eu encontrei aqui em E e eu vou colocar aqui em D. Eu tenho que analisar como que eu traciono o nó D e como que eu traciono o nó E. Essa força FDC, eu vou colocar que ela está tracionando D, e FDF eu vou colocar que ela também está tracionando D. Sendo assim, ó, somatório de FY, eu tenho menos 10, menos, porque está para baixo, e depois eu coloco o valor que eu tenho aqui, menos 13,125, e eu tenho esse FDF, que eu teria que achar a parcela dele em Y, que seria o quê? Seria o seno desse ângulo aqui, ó, tá? Vezes essa intensidade. Então, primeiro, FDY vai ser para baixo, então negativo, então eu coloco menos. E aí vocês vão ver que eu utilizando esse artifício aqui, vai ser geralmente, pelo que eu tenho visto até sempre, né? Mas eu vou falar geralmente, porque vai que em algum caso não seja assim. Eu vou pegar aqui, ó, mas eu acredito que seja sempre. Eu não quero saber ela em Y, então eu pego esse valor aqui, ó, 3 sobre 5, que vai ser justamente o cosseno desse ângulo, que é a cateta adjacente sobre a hipotenusa. Então, ó, 3 sobre 5 vezes a minha intensidade, ok? Então, esse valor vai dar positivo, que daria mais 3,125, que passaria menos 3,125 negativo. Como esse valor está negativo aqui, fica tudo positivo. Aí eu passo o 5 para o outro lado multiplicando e o 3 dividindo. Eu acho que FDF é 5,2083 kN de tração, tá? Então, a força que eu adotei aqui está correta. E o somatório de Fx, como que ele ficaria? Do jeito que eu fiz aqui, né? Seria menos FDC menos FDFx. Quem seria FDFx? FDFx vai ser o seno desse ângulo, que é 4 sobre 5, negativo, que ele vai estar para a esquerda, né? Vezes a intensidade. Essa intensidade eu já encontrei aqui, ó. Então, se ele desse negativo aqui, eu colocaria aqui negativo. Mas como ele deu positivo, eu só coloco aqui, tá? Ó. E aqui, ó, vezes menos 4 sobre 5 vai dar um número negativo. Vai passar para o outro lado positivo. Menos FDC é igual a um número positivo. Logo, FDC é igual a um número negativo, que é
menos 4,1666 quilonewtons, que está realizando compressão nesse elemento aqui. Ok? Então, vamos analisar agora o nó F. Tá? O nó F, eu já descobri que essa força aqui é zero. Eu tenho essa força aqui, ó, que eu acabei de encontrar, que é 5,83 quilonewtons. Então, eu coloco aqui. Aí eu sempre adoto que a força está tracionando. Eu tenho essa força que eu não conheço, que eu vou chamar de força FFC. Eu boto que ela está tracionando o nó F. E eu tenho essa força aqui que eu vou chamar de FFA, que eu boto que ela está tracionando o nó F. Então, ó, somatório das forças em Y. Eu tenho mais FFC mais a parcela dessa força em Y. Por que mais? Porque estaria aqui, ó, e é positivo. Como que eu descubro a parcela dessa força em Y? Vai ser 3 sobre 5 vezes a intensidade dela. Então, ó, FFF deu um valor negativo. Ou seja, essa barra está sofrendo uma força de compressão. Então, na verdade, essa força aqui, ó, seria o contrário, tá? Ela estaria entrando aqui, ó. Esse nó F estaria sofrendo uma compressão aqui, tá? Estaria sendo empurrado. E aqui, olha o que acontece. Somatório de Fx. Eu tenho menos FFA mais essa parcela aqui no eixo x, que é o quê? Que é 4 sobre 5 vezes 5,2083. FFA, portanto, é igual a 4,1666 quilonewtons de tração. Então, é tração mesmo. Agora vamos para o nó A. O nó A, eu tenho essa força aqui, ó, que é uma força externa, tá? Eu já sabia que ela era para a esquerda e que a intensidade é 3, então eu coloco aqui. A Y eu também sei que ela é para cima e eu tenho essa intensidade aqui, então eu só coloco. Eu descobri essa intensidade de AF aqui, que é mesmo de tração, por isso eu sempre vou adotar que é de tração, mas ficou positivo aqui, né? Está tracionando o nó A. Eu tenho FAC que eu quero descobrir e FAB. Então, agora que eu tenho tudo aqui já, só tenho duas incógnitas, vamos lá. Somatório de FY. Quem que eu tenho em Y? Eu tenho mais FAB mais 8,875. E essa parcela aqui, ó, ficaria para cima também em Y. FACY, né? Podemos assim dizer. Então, ficaria mais o quê? Que seria FAC aqui, né? Seria 3 dividido por 5 vezes FAC. Como eu não consigo resolver aqui porque eu tenho duas incógnitas, eu paro aqui e eu faço somatório em X. Quem que eu tenho em X? Eu tenho menos 3 mais essa parcela aqui em X, que dá 4 sobre 5 vezes FAC, mais 4,1666, igual a zero. Isso daqui, ó, eu somo, depois passo para o outro lado, vai ficar negativo. E depois, ó, passo 5 multiplicando e 4 dividindo, deu que FAC é menos 1,4583 kN de compressão. E a gente conseguiria ver logo de cara aqui, ó, porque se aqui eu tenho 4,1666 e aqui eu tenho 3, tá? Eu preciso de um valor para cá para equilibrar isso daqui, ok? Eu precisaria que essa força estivesse aqui, né, para equilibrar isso daqui. Então tá aqui, ó, a FAC teria esse sentido aqui, ó. E aí, se a gente for olhar, isso daqui não é justamente seno desse ângulo aqui, ó, vezes FAC, isso aqui não é igual a FACX, então, ó, FACX seria menos 1,1666. Como eu botei para cá, seria para cá 1,1666 positivo.
que aqui daria justamente 4,1666 e aqui 4,1666. Então, agora que eu tenho FAC, eu pego esse valor mesmo do jeito que eu encontrei e eu substituo aqui negativo, tá? Que vai dar essa conta aqui, 3/5 vezes FAC, daria aproximadamente 0,875, tá? Negativo. Então, daria 8 aqui positivo, que passa para o outro lado, menos 8 kN de compressão. Então, essa força aqui, ao contrário, aqui em A. Então, agora, olha o que vai acontecer. Quando eu vou analisar o nó B, eu tenho essa força aqui, BA, que eu já encontrei, que é menos 8 kN, então eu adoto mesmo como se fosse de tração. E eu coloco o valor que eu encontrei, para não precisar trocar e botar o valor positivo, tá? Para não confundir. Eu tenho essa força de 8 kN, eu tenho essa força de 3 e eu tenho FBC. O somatório de FY, olha o que vai acontecer. A gente tem menos, porque está para baixo, 8, menos, porque está para baixo, menos 8. Então, menos com menos, mais menos 8 com mais 8 dá 0. 0 é igual a 0. Ou seja, está certinho aqui o que eu encontrei aqui, até chegar ao ponto F. Então, a gente pode fazer isso como forma também para saber se nós acertamos ou se erramos alguma coisa ao longo do caminho. Se não der 0 é igual a 0, ou 8 é igual a 8, por exemplo, que eu poderia deixar menos 8, passar para o outro lado aqui e ficar menos 8 igual a menos 8, tá? Somatório de Fx é igual a 0. Eu tenho mais 3, porque está para a direita, mais FBC. Logo, FBC é igual a menos 3 kN com pressão, ou seja, FBC estaria comprimindo, estaria empurrando o meu nó F. Ok? Então, assim, a gente não precisa analisar esse nó C aqui, porque nós já encontramos todos os elementos. Se quiser, pode analisar como forma para conferir se as contas que a gente fez aqui, está dando certo. Então, vamos lá. Mais uma treliça, tá? E pede para a gente descobrir as reações. E pede para a gente descobrir, né, quanto cada elemento está sofrendo, a força de cada elemento, tá? A força em cada elemento. E pede para indicar também se os elementos são de tração e de compressão. Então, olha o que vai acontecer. O primeiro passo, eu tenho que olhar a minha treliça como um todo e fazer o diagrama de corpo livre para descobrir essas reações aqui. Então, primeiro eu vou descobrir quanto vale essa altura aqui. Ó. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho um triângulo, tá? E eu tenho outro triângulo dentro dele. Então, por semelhança de triângulo, ó, 6 tá para 3, tá? Igual a 4 tá para x, que é essa distância aqui, ó. Logo, x é igual a 2 metros. Então, aqui, se eu sei que esse triângulo tem 3, 2, eu posso fazer esse triângulozinho aqui, né? Posso indicar aqui, ó, 3, 2, raiz de 13. Então, o somatório de FY aqui. Olha uma coisa muito interessante que vai acontecer nesse exercício. Nós vamos ter aqui mais AY, que eu estou adotando que é para cima, mais AY, que eu estou adotando que é para cima, porque aqui nós temos dois apoios de segundo grau. Menos 2, menos 3 é igual a 0. Não consigo resolver, eu vou para o somatório de Fx. Somatório de Fx, eu vou ter que AX mais AX é igual a 0. Então, eu vou pegar um momento em qualquer um dos pontos. Vou pegar um momento em A. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 3 causa momento em A, negativo porque sentido horário. Então, menos 3 vezes 3, o 2, a mesma coisa, ó. Menos 2 vezes 6, e essa força aqui que eu estou adotando, que é para a direita, ó, anti-horário, positivo. Então, força vezes distância fazendo 90 graus. Então, mais é x, porque sentido anti-horário, vezes 4.
Logo, X é igual a 5,25 newtons, tá? E AX deu menos 5,25 kilonewtons. Ou seja, aqui seria para cá. E aqui eu não consigo descobrir o meu valor de AY e o de AY. Tá? Não tem problema, porque nesse exercício não vai precisar. Mas no final, se quiser descobrir também, depois que tiver a força em cada elemento, a gente consegue descobrir fazendo a análise tanto em A quanto em E. Então vamos lá. Eu só consigo ver que AY mais EY é igual a 5. Então eu vou começar pelo meu nó C. Por quê? Só tem duas incógnitas e eu tenho um valor que eu conheço. Então, perfeito. Então, ó, 2 kN para baixo. FBC aqui, eu vou botar que ele está tracionando. E FCD eu vou colocar que está tracionando. Então, somatório de FY. Quem eu tenho aqui? Eu tenho menos 2, porque está para baixo, e menos essa parcela aqui de FCDY, que vai dar o quê? Menos, né, porque está para baixo. Para eu passar isso aqui para Y, eu tenho que pegar o seno desse ângulo aqui, que seria esse triângulo aqui, né? Pego o cosseno, perdão, né, daqui desse ângulo, que é a cateta adjacente sobre hipotenusa. Logo, 2 sobre a raiz de 13 vezes FCD. Então, eu descubro que FCD, na verdade, é uma força de compressão de menos 3,656 kN. E a gente pode ver também que é isso mesmo. Por quê? Porque para anular esse 2 aqui, eu preciso ter justamente uma força assim, tá? Que vai ter uma reação para cima, para anular esse 2 para baixo. Somatório de Fx. Eu vou ter aqui menos FCB, tá? Aqui eu botei, cadê? Vou ter que menos, perdão, eu vou ter que menos FCB, menos quem? Menos essa parcela de FCD em Y. E aí, então, eu coloco menos, porque está para a esquerda. Quem que é FCDX aqui? Ó? É 3 sobre raiz de 13 vezes FCD. Esse valor de FCD aqui eu já encontrei, então eu pego ele e coloco aqui, tá? Então, ó, negativo com negativo, positivo passa para o outro lado negativo. Como aqui está negativo também, tudo é positivo. Então, FCB é igual a 3 kN de tração. Então, gente, vamos lá. Agora nós vamos analisar o nosso nó B. Aqui nós temos uma força de 3, uma força de 3 para cá que nós já encontramos, e eu adoto que a minha força FBA ou FAB, tanto faz. O importante é saber que é desse elemento aqui. Vou adotar que está tracionando e esse aqui também. Então fica muito fácil. Somatório de FY. Menos 3, que está para baixo, menos FBD é igual a 0. Logo, FBD é igual a menos 3 kN, ou seja, é uma força de compressão. Somatório de Fx, nós vamos ter que menos FBA mais 3 é igual a 0. Logo, FBA é igual a 3 kN de tração, ou seja, ele está tracionando aqui o nosso nó B, tá? E agora, o nosso nó D. A gente tem essa força, essa força, essa força e essa força. Só essas duas que são desconhecidas. Essas duas eu coloco como se elas estivessem tracionando também e eu pego o valor escalar que eu encontrei, que no caso foi negativo, porque na verdade elas estão comprimindo. Então, somatório de FY. Quem eu vou ter? Eu tenho menos 3, porque está para cima. Essa força aqui vai dar uma força para cima. Então, mais 2 sobre raiz de 13 vezes FDA. Essa força aqui daria uma força para cima. Então, mais 2, que é aqui, ó, 2 raiz de 13 vezes a intensidade dela, que é esse valor negativo, então eu coloco para cá. E FDE dá uma força para baixo, negativa. Então, menos 2 sobre raiz de 13
FDE, igual a zero. Então, eu paro por aqui e eu vou para o meu somatório de Fx. Quem eu tenho em Fx? Eu tenho menos FDA na parcela dela em x, né? Porque daria para a esquerda. Então, menos FDA, está aqui, ó. Vai ser 3 raiz de 13 vezes FDA. Eu vou ter FDE, que vai trazer também uma força para a esquerda. Então, menos FDE está aqui, né? 3 raiz de 13 FDE. E essa força aqui, ó, como eu adotei esse sentido aqui, daria uma força positiva, né? Para a direita. Então, eu boto mais 3 raiz de 13 vezes essa força aqui, de menos 0,36056. E aqui, ajeitando essa equação, nós vamos ver que FDE é igual a menos 3,656 menos FDA. Logo, eu posso pegar esse valor que eu encontrei de FDE e substituir aqui. Ok? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu mantive aqui, mantive isso daqui. Isso daqui eu só passei para cá multiplicando logo, ó, e esse menos eu passei para cá, tá? E aqui, ó, esse valor aqui multiplicando o FDE. Tá? Aqui, ó, menos 3, tá? Aqui, ó, menos 2 raiz de 13 menos FDA daria mais 2 raiz de 13. Com mais 2 raiz de 13 dá mais 4. Então, eu já coloquei aqui. Isso daqui dá menos 2. E aqui, ó, que é igual a conta, né? Só vai mudar o sinal. Porque menos com menos, mais. Então, mais 2. Então, eu corto esses dois aqui. FDA vai ser igual ao quê? Ó? Vai ser mais 3 vezes raiz de 13 dividido por 4. Logo, FDA é uma força de 2,7046 kN de tração. E FDE, eu passo o FDA para cá, né, o valor que eu encontrei, já tinha esse sinal de negativo, vai dar que é menos 6,3098 kN de compressão. E se vocês quiserem, vocês podem analisar esse ponto E e esse ponto A agora com essas forças aqui, ó, tá ok? Com essas forças que a gente tem nesse elemento, para encontrar as reações aqui. E aqui, olha que interessante. Como aqui no meu elemento ED, eu só tenho essa força atuando, tá? A minha reação vai ser uma parcela em X e uma parcela em Y dessa força aqui, porque ela só tem que equilibrar ela. Tá bom? Então, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, o quanto cada barra, cada elemento está sofrendo de força, que foi o que a gente achou, de tração ou compressão. Então, agora, nós vamos ver um outro método, que é o método de seções. É utilizado para verificar as forças internas atuantes em cada elemento da treliça. Se o corpo está em equilíbrio, logo cada parte também se encontra. O que consiste esse método, na verdade? Eu vou cortar, eu vou secionar uma parte da minha treliça, tá? E para minha treliça estar em equilíbrio, qualquer parte que eu for analisar ela, ela tem que estar em equilíbrio também. Então, quando eu corto uma parte dela, aquela parte também está em equilíbrio. E aí que entra o X da questão. Quando eu corto um elemento, ele tem que estar em equilíbrio. Então, aqui eu tenho uma força de tração atuando nele. Quando eu corto ele tecnicamente, né, vira dois elementos, mas esses dois elementos eles têm que estar em equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho uma força interna nele que é ao contrário, que vai estar ao contrário da outra força aqui para equilibrar. Tá? Que é uma força de tração, não é assim? Então, essa força que estaria interna nele, quando eu corto, vira uma força externa. E por virar uma força externa, eu consigo aplicar as três equações de equilíbrio, que é o somatório de Fy é igual a zero, o somatório de Fx é igual a zero e o somatório do momento em qualquer ponto onde eu tenho uma força, onde eu for analisar, é igual a zero. Então, vamos verificar como esse método funciona.
Ó, eu secciono uma parte aqui dessa treliça, ó, esse corte AA aqui para ver. E essa força aqui, ó, vai tornar uma força externa em que eu adoto a direção dela. Mas lembrando que o mesmo pressuposto, a mesma hipótese que eu fazia para o método de nós, eu vou fazer para esse método de treliça. Uma força que eu não conheço, que é uma incógnita para mim, eu vou trabalhar como se ela estivesse tracionando. Então aqui, ó, eu coloco que tem FBC, FGC, e aqui, no caso o livro, por ele já saber que a força ficaria aqui, ele já colocou aqui. Mas, quando nós formos fazer, como vai ser uma incógnita para nós colocamos nesse valor aqui. E aqui ficaria o outro lado da treliça, tá? Lembrando que uma coisa muito importante, ó, caso haja apoios, primeiro deve ser aplicado as equações de equilíbrio para descobrir as reações no apoio antes de seccionar a treliça. Ou seja, essa treliça aqui, por exemplo, ela tem essa força externa de 1000. E eu tenho esses dois apoios aqui, ó, que tem que equilibrar essa força de 1000. Então, primeiro eu analiso a treliça como um todo, tá? E aplico as equações de equilíbrio para descobrir os valores das reações, dos apoios, e depois eu posso seccionar uma parte dela para descobrir a força interna de cada elemento. E qual que seria a grande diferença, um exemplo desse método Existem algumas diferenças, mas por que ter esses dois métodos? Porque, por exemplo, aqui eu quero saber a força que esse elemento BC, GC e GF estão sofrendo, se é de tração ou compressão. Quando eu corto a treliça, eu já consigo analisar diretamente elas, que vocês vão ver. Eu não preciso ir do nó A para ir para o nó B e ir para o nó C para encontrar essas forças. Tudo bem? Então vamos lá. E aqui seria um exemplo também, como eu falei, de um diagrama de corpo livre, tá? Então, vamos lá. Esse exercício pede para determinar as forças no elemento GE, GC e BC da treliça, que está mostrado aqui na figura, e pede para indicar se os elementos estão sob tração ou compressão. Então, o primeiro passo eu tenho que descobrir as reações no apoio A e no apoio D da treliça. Então, ó, esse apoio AX aqui, ó, eu sei que ele é para a esquerda porque aqui tem 400. AY e DY eu estou adotando que é para cima, mas vamos ver o que vai acontecer. O somatório da força em Y, das forças na vertical, é igual a 0. Logo, eu tenho aqui, ó, mais AY mais DY menos 1.200 é igual a 0. Somatório de Fx menos AX mais 400 é igual a 0. AX é igual a 400 newtons. E o somatório do meu momento em A. Peguei aqui no apoio de maior grau. Eu vou ter quem? Eu vou ter essa força aqui que está proporcionando momento em A negativo por causa do sentido horário. Então, menos 1.200 vezes a distância, que faz 90 graus com ela, que é 8, até o ponto A, né? Da sua aplicação até o ponto A, e tem que fazer 90 graus. Tá aqui. E eu tenho menos 400, porque também estaria rotacionando no sentido horário, vezes essa distância aqui até o ponto A, 3, e essa força aqui, ó, que eu adotei que é para cima. Então, ó, sentido anti-horário, força é dy, que eu não conheço, positivo, né? Mais, porque é sentido anti-horário, e a distância 4 mais 4 mais 4, 12. Por isso, mais 12 dy é igual a 0. Logo, dy é igual a 900 newtons. Se dy é 900, a y é igual a 300 newtons. Então, aqui, olha o que acontece agora. Esse exercício era um exercício que já estava resolvido no livro. Então, ele adotou o diagrama de corpo livre aqui, ó, como ele já sabia o resultado, ele adotou aqui, ó, como sendo de compressão e esses dois de tração. Mas, quando nós fomos resolver, e até mesmo eu já coloquei ali nas contas, como se eu tivesse adotado de tração todas as forças, tá? Como eu sempre faço, que eu mostrei para vocês. Então, eu adotei que FGE está para cá, FGC está para cá, como está, e FBC está para cá.
Então, agora, eu só estou analisando essa treliça aqui. Ó. E aí, uma força, quando ela tem um sentido, tá? E ela tem uma direção. Para os nossos cálculos, eu posso adotar que a força está sendo aplicada em qualquer lugar na linha de ação dela, na direção dela, desde que eu mantenha o sentido. A gente vai ver que, para fins de cálculos, daria a mesma coisa. Então, ó, o somatório do momento em G é igual a zero. Essa força aqui, que está sendo aplicada nesse elemento, eu vou botar como se ela estivesse sendo aplicada aqui, ó, no ponto G. Aqui, ó, no ponto G. Se ela está sendo aplicada diretamente no ponto G, ela não tem distância. Então, ela não causa momento. Essa força aqui também, ó, eu posso botar que ela está no ponto C aqui, ó, aí vai ter uma distância para G, mas eu posso botar que ela está atuando em G, que não vai me causar momento também, porque não tem distância. Então, por que eu escolhi fazer justamente o somatório nesse momento, do somatório do momento em G? Porque aqui eu já anulo duas forças, e eu fico só com essa incógnita. Então, ó, quais são as forças que me causam momento analisando o ponto G? Eu tenho 300, que iria fazer rotacionar no sentido horário, então negativo, menos 300 vezes 4. Eu tenho a força de 400, que também estaria fazendo rotacionar o meu ponto G no sentido horário, então negativo. Então, menos 400 vezes 3. E eu tenho essa força aqui, que eu estou adotando ela como se ela fosse de tração em relação a esse nó. Então, nesse elemento aqui, na verdade, né, tanto faz. Então, estaria fazendo meu ponto G rotacionar no sentido anti-horário positivo, mais FBC, vezes qual a distância? 3 metros. E aqui, ó, olha que interessante, para provar. Se essa força está aqui, se eu botar que ela tivesse aqui, um exemplo, continuaria sendo FCB vezes 3, tá? Então, ó, FBC daria 2.400 sobre 3, FBC 800 newtons de tração. Então, já descobri essa força. Agora, eu posso, se eu quiser, eu posso aplicar o somatório de F e Y aqui nessa parte da treliça que eu selecionei, tá? E eu vou ver que eu tenho 300 para cima e eu tenho essa força aqui, ó, FGC, que ele já me deu aqui, que é um triângulo 3, 4 e 5. Então, se eu quiser descobrir a parcela dele em Y, eu tenho que é menos, porque vai estar para baixo, que é 3 sobre 5 FGC. Logo, FGC é igual a 500 newtons de tração. Então, o somatório em x agora, das forças na horizontal. Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho menos 400. Essa força aqui eu estou adotando como se ela fosse de tração, tá? Porque eu não conheço. O resultado vai dar que é compressão, até porque por isso que o livro já colocou assim. Mas vamos lá, mais FGE, que eu estou adotando que é de tração. Essa força aqui, ela tem uma parcela em x, que vai ser o quê? 4 sobre 5 vezes FGC positivo, porque estaria para a direita. Então, está aqui. E eu tenho mais FBC igual a zero. Logo, resolvendo essa conta, eu tenho que FGE é igual a 800 newton, compressão. Ou seja, eu adotei que ele estivesse sendo para cá, mas na verdade ele está adotado para cá. Ele é assim. Por isso que o livro já colocou assim logo de cara, porque ele já sabia a resposta. E, se eu quiser também, o que acontece? Para ver que nós podemos resolver os exercícios de várias formas. Ao invés de fazer essa conta aqui, eu poderia ter utilizado uma outra maneira de descobrir uma das forças. Eu poderia fazer o momento no ponto em C. E aí, onde que seria esse ponto C? Por mais que eu cortei aqui, não tem problema. Porque essa força não tem essa direção que vai até C, eu posso colocar como se ela estivesse atuando em C.
E aqui a mesma coisa, eu posso colocar como se ela estivesse atuando em C. Se as duas estão sendo aplicadas no ponto C, elas não geram momento. Então, só me sobra FGE. E olha o que vai acontecer. Essa força causa momento no ponto C, no sentido horário, então negativo, menos 300 vezes 8. Essa força não causa momento, porque não tem uma distância fazendo 90 graus. Tá? Ela está sendo aplicada na mesma direção ali, né, do ponto C. E essa força, se está atuando em C, não causa momento. Essa também, só me sobrou essa. Que eu estou adotando, né? Que ela está sendo de tração. Tá? Se eu estou adotando que ela está sendo de tração, ela estaria, ó, fazendo uma rotação no sentido horário. Se é no sentido horário, negativo. Então, menos FGE vezes 3. E olha o que vai acontecer. FGE é igual a menos 800 N de compressão. Deu o mesmo resultado. Então, quando a gente analisa uma treliça por esse método de seção, não necessariamente eu preciso fazer o momento somatório na horizontal ou somatório na vertical. Eu posso ir calculando o momento em vários pontos diferentes, tá? Lembrando que sempre quando eu pego um momento em um ponto, eu tenho que colocar como se pelo menos uma das forças estivesse atuando nele. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo exercício. Então, agora, vamos para mais um exercício. Ele pede para determinar as forças nos elementos BC, que está aqui, né? HC e HG, para a treliça da ponte e indique se eles estão sob tração ou compressão. Então, aqui, ó, eu já coloquei a minha linha, onde eu vou cortar ela. Tá? O ideal, gente, seria a gente fazer um diagrama de corpo livre. Mas aqui eu já aproveitei logo o desenho. Botei essa linha aqui, como se eu fosse cortar ela aqui. Logo, eu tenho essa força aqui, ó, FHG. Eu tenho essa força que eu vou chamar de FHC, sempre no sentido de estar tracionando o elemento. E FBC. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Então, ó, 3, 3, 9. Mais 9, 18. Raiz de 18 seria essa hipotenusa. Eu vou colocar que aqui eu tenho AY para cima. E aqui eu tenho EY para cima e AX para a direita. Então, somatório de FY vai dar que AY mais EY menos 12 menos 14 menos 18 é igual a zero. Vou fazer um momento em E. Um momento em E, eu vou ter ó, AY fazendo meu ponto E rotacionar no sentido horário, então negativo, que daria menos 3, 6, 9, 12. Então, menos 12 AY mais 12 sentido anti-horário vezes 9, mais 14 sentido anti-horário vezes 6, mais 18 por causa do sentido anti-horário vezes 3 é igual a zero. Logo, AY é igual a 20,5 kN. Então, se AY é igual a 20,5 kN, EY é igual a 23,5 kN. X é zero, tá? Porque não tem nenhuma força externa na horizontal. Então, agora, vamos lá. Eu selecionei a minha barra aqui. Então, ó, eu vou fazer primeiro o meu momento em H. Por quê? Porque eu posso botar que essa força aqui, ó, eu não posso colocar ela sendo aplicada em qualquer lugar na sua direção. Eu vou botar que ela está sendo aplicada em H. Essa força também vai estar sendo aplicada em H. Se não tem distâncias, não causa momento. Então, eu vou ficar só com essa incógnita aqui, ó, FBC. Então, ó, analisando essa barra aqui, essa parte da barra que eu estou analisando, da treliça, perdão, eu tenho AY, tá, que estaria fazendo meu ponto G rotacionar no sentido horário. Então, AY é 20,5, sentido horário negativo, então menos 20,5 vezes 3, tá? Essa força não vai causar momento, nem essa, então só restou essa, tá? Essa força aqui também não gera momento, ó, porque está na direção aqui, ó,
do meu ponto H, não tem distância a 90 graus. Sendo assim, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter FBC no sentido anti-horário positivo vezes 3, mais 3 FBC. Logo, FBC é igual a 20,5 vezes 3 sobre 3, que vai dar FBC igual a 20,5 kN de tração. Agora eu vou fazer o meu somatório de FY. Quais são as forças que eu tenho em Y? Eu tenho AY positivo, que é para cima, 20,6. Eu tenho menos 12. E eu tenho a parcela dessa força aqui em Y, que vai dar menos 3, tá? Menos porque está para baixo, 3 vezes, raiz 18, vezes FHC. FHC vai dar 12,028 kN de tração. E agora eu posso fazer pelo somatório de Fx, que eu vou ter quem? Eu vou ter FHC positivo, eu vou ter FHG, perdão, vou ter essa parcela daqui em x, que vai dar o quê? 3 raiz 18 vezes FHC positivo, que estaria para a direita, no sentido que eu estou adotando aqui, tá? E mais FBC. Logo, FHG, peguei o valor de FHC que eu encontrei, passei para cá, FBC também. Então, logo, FHG é igual a menos 29 kN de tração. Então, assim a gente resolve esse exercício. Então, vamos para o nosso penúltimo exercício da aula de hoje. Determine as forças nos elementos CD, CJ e KJ e DJ da treliça que é utilizada como apoio no piso de uma ponte. Indique se esses elementos estão sob força de tração ou de compressão. Então aqui, CD, CJ, KJ e DJ. Então eu vou utilizar o método de seção que eu vou cortar aqui. Ok? Então, o meu primeiro passo, eu preciso analisar a treliça como um todo para descobrir as reações nos apoios. Não tem reação horizontal, porque eu não tenho força externa horizontal, então eu só tenho AY e AY. Somatório de FY vai ser quem? AY, mais GY, que eu estou adotando que são para cima. Aqui está em 4.000 libras, 8.000 libras. Eu vou transformar em K e P. K e P é uma unidade que equivale a quilolibra, como se fosse quilolibra, tá? Então eu transformei para K e P para trabalhar com valores menores. Então, menos 4, menos 8, menos 5 é igual a zero. Somatório do momento em A vai ser o quê? 4 menos 4 vezes 9, porque é sentido horário, tá? Menos 8 vezes 18, menos 5 vezes 45, porque 18, 27, 36, 45, tá? Distância. Mais aqui, GY sentido anti-horário, vezes 54, igual a zero. Logo, GY é igual a 7,5 KIP, sendo assim, a Y é igual a 9,5 KIP. Então, agora, vamos cortar nossa treliça aqui, tá? E aqui, eu estou adotando que eu tenho uma força aqui, FCY, uma força aqui, FCJ, e uma força aqui, FKJ. Eu vou decidir fazer o meu momento em C, tá? Então, o meu momento em C, ele tem que ser igual a zero. Essa força não gera momento, porque ela está sendo aplicada diretamente no ponto C. A Y proporciona momento no sentido horário. A Y é 9,5, então menos 9,5 vezes 18, tá? 4, que eu estou trabalhando em K e P, proporciona momento. Então, sentido anti-horário. Então, mais 4 vezes 9, tá?
Como eu cortei aqui, essa força aqui, eu estou adotando que ela está sendo aplicada no ponto C. Então, não gera momento. Aqui é a mesma coisa. CJ, eu estou adotando como se ela estivesse sendo aplicada no ponto C. Então, ela não proporciona momento. Só me resta KJ, que seria uma distância de 12 pés. Eu estou adotando no sentido de tração, tá? Então, sentido anti-horário positivo, dá KJ mais 12 KJ. Logo, KJ é igual a 11,25 KIP de tração. Tá ok? Então, agora eu vou fazer o somatório das forças em Y. Eu tenho quem? AY para cima positivo, 9,5, menos 4, menos 8. E eu tenho ó, FCJ, que tem uma parcela aqui ó, em Y negativa, porque está para baixo. Então, menos. Aqui, ó, esse triângulo aqui ó, não seria 12, 3 e a hipotenusa? Então, o que eu fiz? Ó? Se eu dividir por 3, dá essa relação. Ó. 12 dividido por 3, 4. 9 dividido por 3, 3. Então, triângulo 3, 4, 5. Ok? E aí, menos, porque FCJ estaria para baixo, porque eu adotei como se ele fosse uma força de tração aqui no elemento, tá? Que vai dar 4 dividido por 5, menos 4 dividido por 5, FCJ. Logo, FCJ vai ser igual a menos 3,125 KIP de compressão. E o somatório de Fx? Quais são as forças em X que eu tenho? Eu tenho FCD, que eu estou adotando de tração, então para a direita, positivo. Eu tenho FCJ, a parcela dele em X, que vai ser 3 dividido por 5 vezes FCJ, positivo, porque ó, se está assim, tá? Daria para a direita. E FKJ, que eu estou adotando tração, daria para cá. Então, esse valor eu não tenho. FCJ eu já tenho, então eu coloco aqui. FKJ eu tenho, eu coloco aqui também. Então, FCD deu menos 9,375 KIP compressão. E agora eu preciso achar a minha treliça, a minha reação, né, minha força nesse elemento DJ. Logo de cara, eu poderia falar que ele era zero. Por quê? Se eu for olhar, analisar só o nó D, que é o que a gente vai fazer aqui agora, olha o que acontece. A gente tem FCD, FDE, e na vertical a gente só tem FDJ. Tá ok? Se eu só tenho FDJ, eu não posso ter nenhuma força na vertical, então ele é igual a zero. Era uma coisa que a gente poderia resolver só olhando, mas eu estou provando também por que dá zero. E por último, mas não menos importante, determine as forças nos elementos BC, HC e HG. Após a treliça ser seccionada, utilize uma única equação de equilíbrio para o cálculo de cada força. Indique se esses elementos estão sob tração ou compressão. Tá? Ele pede para a gente seccionar a treliça, né? E apenas descobrir as forças nesses elementos, dizer se é tração ou compressão, e apenas utilizar uma das 3 equações de equilíbrio. Posso escolher uma e utilizar várias vezes, tá? Mas não posso escolher 2. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou descobrir as reações nos apoios A e no apoio E. Então, vou pegar logo ó, o somatório de FE. Eu não tenho X, então vou descobrir o AY logo, que é o que vai me interessar, que eu estou usando só essa parte da treliça. Então, ó, eu tenho em E aqui, né? 5, sentido horário, então 5 vezes 5, 4 vezes 5, perdão, 4 vezes 10, mais 4 vezes 15, mais 2 vezes 5, 10, 15, 20. E eu tenho a Y que estaria fazendo o meu ponto E rotacionar no sentido horário, então negativo, menos
20, que é a distância, né, vezes a y, igual a 0. Logo, eu descubro que a y é igual a 8,25 kN, então está correto o sentido que eu adotei, porque deu positivo, ele é realmente para cima. Agora, eu preciso analisar direitinho. Eu só vou usar uma equação, que é a equação de momento, tá? Então, eu vou escolher fazer o momento no ponto C. Por quê? Eu posso prolongar essa força aqui, ó, e botar que ela está sendo aplicada no ponto C. Eu posso prolongar essa força aqui e botar que ela está sendo aplicada no ponto C. Então, eu mato essas duas forças. E esse HG aqui, eu posso prolongar ele também e colocar que ele está sendo aplicado em G. Porque ó, se ele está inclinado em G, ele vai ter um em Y em G para baixo e um X em G aqui para a direita. A força para baixo não vai estar proporcionando momento, porque vai estar na mesma direção aqui, ó, do meu ponto C. Então, só me sobraria essa parcela aqui, fica mais simples o cálculo. Então, vamos lá. Quais são as forças que estão causando o momento? Eu tenho 2 no sentido anti-horário, positivo, então, mais 2 vezes 10, porque eu escolhi o ponto C, né? A Y, que estaria proporcionando o momento no sentido horário, então, negativo. Então, menos 8,25 vezes 10, eu tenho 4, que estaria proporcionando momento no sentido anti-horário. Então, mais 4 vezes 5. E essa força aqui, como eu passei ela sendo aplicada no ponto G, em Y não causa momento, só em X, que estaria aqui, né? Ó, tá chegando aqui, como se eu tivesse uma horizontal para cá e uma para baixo, na vertical. Então, quem seria a minha parcela em X aqui? Eu tenho esse triângulo aqui, né? Que é 2 de altura e 5, tá? Aqui. Então, ó, 5 ao quadrado, 25 mais 2 ao quadrado dá 29, então a hipotenusa é a raiz de 29. Então, essa parcela de HG em X é o quê? 5 sobre a raiz de 29 vezes FHG, essa é a força, vezes a distância, 5 metros, ó, que ela estaria aqui, estaria fazendo o ponto C rotacionar no sentido anti-horário, por isso positivo, e a distância dela aqui, ó, sendo aplicada no ponto G na horizontal para a direita, até C dá 5 metros. Então, FHG é igual a 9,1548 kilonewtons de tração, tá? Então, agora, eu vou fazer em H, o somatório do momento em H. Por quê? Porque essa força aqui eu posso botar como se ela estivesse sendo aplicada em H e essa aqui também. Logo, só me sobra essa resultante, essa incógnita, perdão. Então, ó, em H, eu tenho essa força aqui, ó, AY, que proporciona o momento, que vai ser no sentido em relação a H, horário, então menos 8,5 vezes 5. 2, que também gera momento em H, que vai dar sentido anti-horário, positivo, mais 2 vezes 5. AX é 0, como a gente já viu. E só me resta FBC, que estaria para cá, né? Estaria causando momento em H no sentido horário, então negativo, menos FBC vezes 3, que é a distância. Logo, FBC daria menos 10,4167 kilonewtons compressão. E agora, olha o que acontece. Essa força aqui, ó, ela atua nessa direção aqui, ó. Eu posso colocar como se ela estivesse atuando nesse ponto O aqui, que tem, ó, a mesma direção aqui, ó, tá? Que ela daria uma força para baixo e uma força para cá. Mas como eu vou calcular o momento aqui, essa força já ficaria zero. Mas para isso eu preciso descobrir qual é a distância desse ponto O
até o A. Como que eu vou fazer isso? Pela semelhança de triângulo. Eu teria esse triângulo aqui, ó, que eu conheço, que eu não conheço, né? E eu tenho esse triângulo aqui, ó, que eu conheço. Aqui, ó. 5. Que o que é 5? É essa distância aqui, ó. Tá para qual distância desse triângulo até aqui, ó? Tá para 10 mais x, que é essa distância aqui. E a altura desse triângulo, que é 2, tá para 5, que é a altura de G até aqui, ó. 5. Então, eu descubro que x é 2,5 metros. Então, agora eu consigo fazer o momento nesse ponto O, que vai ser o quê? Ó? E aí, olha só, essa força aqui também, ó, eu vou colocar como se ela estivesse sendo aplicada em C para me facilitar. Por quê? Porque a parcela em x dela não vai causar momento porque vai estar na mesma direção de O. Não tem distância fazendo 90 graus. Então, só vai me sobrar essa parcela em y. Então, eu anulei essa força, anulei essa força aqui, FBC, e essa aqui só a parcela em y, mas eu consigo descobrir FHC. Então, momento em O. Essa força aqui, ela causa momento em O, tá? Que vai ser no sentido anti-horário positivo. Então, 8,25 vezes 2,5. Essa força aqui, ela causa momento no ponto O, negativo. Então, vai ser, por causa do sentido horário, menos 2 vezes 2,5. Essa força aqui causa momento no ponto O no sentido horário. Então, negativo, menos 4 vezes 7,5. E só me restou essa força aqui, que eu botei ela em C. Em x não causa momento, só falta em y. Quanto que é essa força aqui em y? É 3 raiz de 34. Por quê? Porque eu tenho esse triângulo aqui, ó, que é 5 e 3. Raiz de 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. A hipotenusa é raiz dessa soma, né? Então, raiz de 34. Então, essa parcela aqui seria, primeiro, ela está para cima. Vai causar momento o quê? Anti-horário. Então, positivo. Então, mais 3 sobre raiz de 34 vezes FHC, achei a força. Preciso multiplicar pela distância para saber o momento, que é 5 mais 5, 10 mais 2,5, 12,5, igual a zero. Então, eu descubro que FHC é igual a 2,2352 kN. Então, assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Bons estudos. Quaisquer dúvidas, pode estar entrando em contato comigo. Lembrando que todos os exercícios, assim também como a teoria, eu retirei desse livro, Estática Mecânica para Engenharia, da 10ª edição do Hibbeler. Então, bons estudos a todos.